Olá, meu nome é Lilian Calheiros, eu sou graduanda em Psicopedagogia pela Uninter. Estou aqui hoje para a apresentação do meu plano de estágio em Psicopedagogia Escolar. O tema do meu estágio é Oficina Psicopedagógica como estratégia para a atualização de professores. Pretendo explicar também sobre a atuação do psicopedagogo escolar e as suas intervenções. Vamos começar falando sobre a psicopedagogia institucional. Como sabemos, o psicopedagogo ele atua em diversas áreas e uma delas é a psicopedagogia escolar. Diferente da clínica, o foco de aprendizagem do psicopedagogo escolar está no grupo. Então, professores, alunos e a família. Então, ele olha de modo complexo para um todo. Como psicopedagogo, devemos repensar a prática educativa envolvendo toda a comunidade escolar. Então, favorecendo as interações e trocas, fazendo planejamentos metodológicos, fazendo orientação, né, educacional, vocacional e também ocupacional. A gente precisa entender a instituição em sua magnitude. A escola, ela não é formada só de professor e aluno. Ela é formada por uma comunidade escolar. E dentro da comunidade escolar estão os pais, os professores, os alunos, diretores, secretários, as merendeiras, as faxineiras, o porteiro da escola, todas as pessoas envolvidas nesse processo de aprendizagem fazem parte da comunidade escolar. Como psicopedagoga escolar, eu preciso estar atenta às falas dessa comunidade. Eu preciso estar inserida no meio e entender que cada pessoa ali traz consigo seus medos, suas angústias, seus saberes, e que a formação desse ser que se desenvolve é fomentada pela interação e estímulo com esse meio. Por isso, é importante que os pais e a escola estejam unidos nessa jornada. Não há espaço para culpar um dos lados quando se tem o fracasso escolar. O aprendizado ele só vai ser efetivo quando mediado pelos dois lados. Então, eu preciso da escola e preciso da família também engajada nesse processo. Mas e quando o aluno apresenta uma dificuldade de aprendizagem ou um problema de comportamento? Como proceder? Então, a gente sabe que a escola ela pode ser tanto um lugar de transformação como de opressão. Então, é dever do educador perceber esse movimento e buscar alternativas viáveis que favoreçam o desenvolvimento das potencialidades desse aluno. A gente sabe que é difícil para o professor olhar para aquele aluno que muitas vezes é agressivo, desinteressado, conversador, atrapalha a aula e ver além dessas características. Então, essa dificuldade faz com que haja um afastamento aluno-professor e que não favorece o vínculo. E o vínculo é importante para a aprendizagem. Então, é mais fácil para o aluno aprender com uma pessoa que ele mantém, né, uma confiança, ver no professor um amparo, e, consequentemente, também é mais fácil para o professor dar aula num ambiente que as pessoas se sintam confortáveis e seguras. Então, esse distanciamento entre professor e aluno não favorece a aprendizagem. Então, é aí que entra o psicopedagogo. Se algo atrapalha a aprendizagem, isso é foco do psicopedagogo. O psicopedagogo ele vai buscar compreender como se dá essa relação, o que atrapalha esse relacionamento entre o professor e o aluno. Então, ele vai observar esse aluno dentro da sala de aula, no recreio, como ele se comporta com outras pessoas, se ele tem esse vínculo com outras pessoas dentro da comunidade escolar, se tem por parte da família uma reclamação quanto a esse aluno, né? Se ele dentro de casa também apresenta essa mesma característica, se está desinteressado, se está agressivo. Então, o psicopedagogo ele vai observar esse aluno de modo geral, em todas as suas interações. E também vai observar o professor. Se existe alguma outra dificuldade de interação com o aluno, com outro aluno, né, desse professor, ou se é somente com aquele aluno, se a classe inteira apresenta uma dificuldade, né, a gente pode ter uma classe inteira que não gosta do professor e acaba atrapalhando a aula. Então, fica difícil daquele professor dar aula em uma classe inteira. Então, esse problema é da classe toda, é o professor que precisa mudar. Então, essa observação vai ser feita pelo psicopedagogo. E aí, com essas informações, ele vai poder traçar um meio de intervir nessa relação, né? Então, com essas observações, vai ficar mais fácil dele entender
o que causa essa dificuldade. A causa dessa dificuldade, ela pode estar nos dois lados, né? Então, eu posso ter um aluno que apresenta uma dificuldade, né? Vamos colocar aqui um exemplo, um aluno que está agressivo em sala de aula e que o fundo dessa agressividade, ela é familiar. Então, o aluno, ele vem de uma família desestruturada, com problemas de relacionamento, e aí ele representa isso em sala de aula. Quando ele se depara com um professor que também representa uma autoridade, ele reflete aquilo, porque aquilo é um reflexo do que ele presencia. Então, ele tem um problema de autoridade com os pais e ele reflete aquilo no professor. Então, nesse caso, a ação ela precisa ser voltada tanto para o professor quanto para o aluno. Então, o psicopedagogo ele precisa traçar uma intervenção de modo geral. O psicopedagogo escolar, ele não atua com uma pessoa. Eu não vou tratar o aluno, eu vou tratar o todo. Então, eu vou traçar meios de intervir de modo geral, ou com aquela turma inteira, ou com a escola inteira, fazer um projeto que favoreça o vínculo de modo geral, né, as relações de modo geral, não só com aquele aluno e nem só com aquela professora. Mas e quando essa dificuldade ela envolver a formação do professor? Então, a gente sabe que hoje existem diversos transtornos, né, de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem. E nem sempre o professor está apto para identificar, né, esses sintomas. Então, sempre dependendo da formação do professor, quando é uma formação mais antiga, hoje em dia, nessas novas formações, a gente já consegue ver, né, que eles abrangem essas questões, mas os professores mais antigos não têm tanta informação quanto a essas dificuldades e esses transtornos, né, de aprendizagem, e acaba que fica difícil dele entender que aquilo não é pessoal. Então, ele leva para o lado pessoal uma coisa que é do aluno, né, uma dificuldade do aluno, e ele precisa estar apto a isso, ele precisa entender que aquele sintoma é de alguma dificuldade ou algum transtorno, porque assim ele vai poder encaminhar aquele aluno, ele vai poder favorecer a aprendizagem daquele aluno. Se ele tem um aluno que apresenta uma agressividade, se ele percebe que aquele aluno tem uma dificuldade, às vezes familiar, ele consegue se aproximar daquele aluno e fazer com que aquele aluno tenha um desenvolvimento satisfatório. Ou indique, né? Muitas vezes a gente não consegue nem saber o que o aluno passa dentro de casa se a gente não tiver um olhar específico para aquele aluno. Então, o professor, ele sabendo desses sintomas, ele consegue encaminhar um aluno e direcionar esse aluno para a aprendizagem de modo correto. Então, o psicopedagogo, ele precisa atuar também nessa parte com o professor. Se eu tenho um professor que não tem esse conhecimento, eu preciso favorecer esse conhecimento ao professor. Então, eu posso utilizar de oficinas psicopedagógicas para a formação desse professor também, porque é uma forma mais rápida, né? As oficinas, elas abrangem conteúdos específicos de forma rápida e que favorece também a aprendizagem do professor. Mas o que são as oficinas psicopedagógicas? As oficinas, elas são um ambiente propício para a troca de conhecimento. Então, é um ambiente mediado, onde há vínculo, em que o aprendiz ele pode abordar temas que precisam de reflexão, abordar sentimentos, pensamentos, e com essa troca ele gera uma aprendizagem, né? Então, esse vínculo ele é mediado e a aprendizagem e desenvolvimento precisa acontecer dentro dessa oficina. Segundo Grace, as oficinas também são consideradas recursos de ensino-aprendizagem, onde os conhecimentos são apresentados ao sujeito e onde pode-se verificar se houve apropriação. São laboratórios de aprendizagem, espaço de autoria em que o profissional e os participantes constroem juntos o conhecimento. Vivenciam papéis, experimentam, criam, constroem e desconstroem, erram e acertam, fazem e refazem, organizam e reorganizam, inventam, imaginam, simbolizam, expressam sentimentos e pensamentos, testam limites e possibilidades, superam suas dificuldades, aprendem e ensinam. A formação de um professor é um processo contínuo. A graduação, ela me dá um material para poder me introduzir no meio,
mas somente a experiência vai complementar esse material. Então, esse material ele vai se remoldando e eu preciso ir me adaptando a essa nova realidade. Por isso, eu posso utilizar das oficinas psicopedagógicas para a formação continuada desse professor. Então, eu posso criar oficinas que favoreçam a conscientização desse professor quanto às dificuldades e os transtornos de aprendizagem. Então, eu posso trazer palestrantes, onde vai ser realizada palestra, dinâmicas sobre o tema, posso abordar, né, fazer uma dinâmica em que eles possam expressar o que sentem dentro da escola, né, dentro da sala de aula, como que poderia, né, qual seria o ideal dentro da sala de aula. E com a troca de experiência entre os professores, essa troca pode ser oportunizada, né, a aprendizagem, ela pode oportunizar essa aprendizagem. Uma experiência que eu tenho é diferente da que um outro tem. Então, essa aquisição, ela é importante, né, essa troca é importante. Então, a oficina, ela favorece essa aprendizagem também para o professor. Quando pensamos nas oficinas psicopedagógicas, devemos ter em mente o tema a ser abordado e o objetivo dessa oficina. Eu preciso ter muito claro qual o objetivo que eu pretendo alcançar com a oficina psicopedagógica. Então, se eu quero abordar sobre um transtorno de aprendizagem, eu preciso pensar desde o início como que eu vou abordar, como que eu vou trabalhar, né, como que eu vou mediar essa interação. Quantas pessoas vão participar, qual o meu público-alvo, onde eu vou realizar, que horas, quantas semanas vão ser de oficina. Então, tudo isso tem que ser pensado antes da oficina. Eu preciso planejar a oficina do início ao final. Eu vou colocar aqui na tela um roteiro de planejamento da oficina, né? Ele não precisa seguir à risca esses critérios, mas é importante você ter em mente, quando você planeja uma oficina, todas essas informações. Mas como eu abordo os temas dentro da oficina psicopedagógica? O que eu posso fazer dentro de uma oficina? Eu vou colocar aqui para vocês algumas atividades que podem ser desenvolvidas, né, dentro da oficina, e deixar também alguns exemplos de dinâmicas que podem ser abordados dentro da oficina. Há diversas propostas de oficinas psicopedagógicas. Algumas delas são as de Torres, que são os jogos de regra, de Alessandrini, as oficinas criativas, e a de Grace, caminhando e construindo saberes. Nessa proposta, utilizaremos como exemplo a oficina proposta por Grace, que tem um enfoque preventivo e terapêutico. Ela se estrutura pelo momento de sensibilização, desenvolvimento, fechamento e avaliação. No primeiro momento, para iniciarmos a oficina, realizaremos uma dinâmica em grupo para conhecer os participantes e gerar um vínculo com eles. Utilizamos a dinâmica do espelho, que estimula o autoconhecimento e a autovalorização dos professores. Deixei aqui na tela o passo a passo para a realização dessa dinâmica. No segundo momento do desenvolvimento, propõe a utilização da literatura, utilizando um livro infantil que aborda um transtorno de aprendizagem. Em seguida, faremos um debate sobre o tema. O livro que eu propus foi o João Preste Atenção. Ele aborda a história de uma criança disléxica que relata suas dificuldades e como ela se sentia diante dessas dificuldades. Propõe também, para esse desenvolvimento, um projeto de pesquisa que pode ser utilizado para que os professores tenham mais acesso à informação, buscando de diversas fontes esse conhecimento. Então, dessa maneira, ele pode apropriar-se, né, do conhecimento e favorecer os alunos que possam apresentar sintomas de dislexia. Para o fechamento, eu proponho uma produção de texto, onde o educador pode expressar como se sentiu, tomando conhecimento dos sintomas, se ele percebeu a importância desse conhecimento e se ele poderia ter ajudado algum aluno caso já soubesse identificar esses sintomas. Para finalizar, por meio de um debate, realizaremos a avaliação da oficina, né? Então, a gente vai avaliar os pontos positivos e negativos, o que foi desenvolvido, os sentimentos que foram gerados, as dificuldades encontradas, todas essas questões.
Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui. Esse é o meu plano de ação para o estágio em psicopedagogia escolar e eu espero que tenha ficado claro. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode me perguntar, faça comentários, curtam, por favor, e compartilhem.